A arte do sertal. A palavra, o risco e o ritmo da terra seca. No silêncio da paisagem árida, onde o vento assovia pelas frestas das casas de barro e o sol desenha sombras duras no chão rachado, mora uma arte que não grita, mas resiste. Uma arte que nasce do chão seco e da garganta do povo. Uma arte que sobrevive sem luxo, mas carrega a riqueza do Brasil profundo. A arte do sertão. O sertão nordestino, com sua vastidão quente e poeirenta, é berço de uma cultura vibrante, onde a palavra, a rima e a imagem convivem como irmãs inseparáveis. Lá, longe dos centros urbanos, longe das vitrines da modernidade, brilha uma forma de arte que é, ao mesmo tempo, poesia, música, literatura e imagem. E se manifesta, sobretudo, por três pilares que sustentam a alma cultural do povo sertanejo: os repentistas, os cordéis e as xilogravuras. Vamos começar com o som, com a palavra que ecoa. O repente, a voz improvisada do sertão. Imagine dois homens simples, sentados frente a frente, cada um com uma viola no colo, um chapéu de couro na cabeça e um mundo de sabedoria na ponta da língua. Eles se encaram, se provocam com versos rimados, respondem em segundos, desafiam com humor, com crítica, com ironia. Esse é o universo do repente. O repente é poesia cantada e improvisada. É duelo de mentes afiadas, onde a inteligência se revela no calor do improviso. E você diz que tá cansada de dar em casa do Rio. Eu quero ver se você pode passar por cima de mim. Você diz que tá cansada de dar em casa do Rio. Eu quero ver se você pode passar por cima de mim. Essa coroa é tão safada, tudo que ela vem pensa. Namorou com uma jumenta feia, pior. Numa feira livre, numa rádio de cidade pequena, num encontro cultural, lá estão os cantadores de viola, prontos para transformar qualquer tema em poesia. E não há assunto que escape ao talento desses poetas. Política, religião, desigualdade, amor, saudade, seca, esperança. Tudo vira matéria-prima para a rima. Mas não se engane, o repente não é apenas uma disputa de egos ou um espetáculo de improviso. Ele é também crítica social, memória coletiva, ensinamento popular. É a voz do sertanejo dizendo ao mundo o que sente, o que pensa, o que vive. É a arte da escuta e da resposta. Um verso puxa outro, como se as palavras fossem retiradas direto do chão, como se brotassem do sertão com a mesma naturalidade com que nasce o mandacaru. E talvez o mais impressionante no repente seja justamente isso: a capacidade de, em meio à dureza da vida, encontrar beleza na palavra. Os cantadores, mesmo sem estudo formal, são mestres da linguagem, donos de vocabulário vasto, de estruturas métricas complexas, de uma habilidade rara que transforma cada encontro em espetáculo. Mas o repente é apenas o começo dessa história. O cordel, a literatura do povo pendurada no barbante. Se o repente é a palavra dita, o cordel é a palavra escrita. E não uma escrita qualquer, mas uma literatura nascida da oralidade, do ritmo da fala, da cadência da rima. Nas feiras do sertão, é comum ver um varal com pequenos folhetos pendurados. São os folhetos de cordel, assim chamados porque ficavam à mostra em cordas estendidas. Cada um deles carrega um mundo em poucas páginas. Um mundo de histórias, lendas, causos, conselhos, notícias, lições. Uma literatura popular, acessível, vibrante, que mistura o real com o fantástico, a fé com a sátira, o trágico com o cômico. Nos cordéis, heróis enfrentam monstros, cangaceiros desafiam coronéis. O vaqueiro vira rei, o pobre vence o rico, o demônio é derrotado por um homem simples com a Bíblia na mão. São histórias que falam direto ao coração do povo, porque são feitas a partir de sua realidade, de seus sonhos, de sua luta. Escritos quase sempre em versos rimados, geralmente em sextilhas, os cordéis preservam o ritmo da cantoria, mesmo quando lidos em silêncio. Por isso, dizem que o cordel é poesia que pede voz.
E por isso também é comum que eles sejam lidos em voz alta, em rodas de família, em encontros de vizinhos, em salas de aula. O cordel é partilha, é narrativa coletiva, e mais que isso, o cordel é um instrumento de formação. Por muitas décadas, foi a única literatura acessível ao povo do sertão. Por meio dele, o sertanejo aprendeu a ler, a refletir, a questionar. Aprendeu a conhecer o mundo e a contar o seu próprio. A xilogravura, a imagem do sertão entalhada em madeira. Mas o cordel não chega sozinho. Ele vem sempre acompanhado de uma imagem forte, direta, esculpida na madeira com paciência e força. Essa imagem é a xilogravura. A xilogravura é a arte de gravar em madeira. Com ferramentas simples, goiva, formão, tinta e papel, o artista esculpe uma imagem em uma matriz de madeira e depois a imprime, como um carimbo. É uma técnica antiga, mas que encontrou no sertão um terreno fértil para florescer de forma única. As xilogravuras sertanejas retratam personagens do cotidiano: cangaceiros, vaqueiros, jagunços, santos, lobisomens, corcundas, o diabo com chifres e rabo, a morte com foice. São figuras simbólicas, expressivas, que dizem muito mesmo sem palavras, e há beleza em sua simplicidade. A ausência de cores vibrantes é compensada pela intensidade do traço. Os contrastes entre preto e branco formam cenas que parecem saltar do papel. Cada xilogravura é um pedaço da alma nordestina impresso na madeira. Essas imagens ilustram capas de cordel, mas também ganham vida própria. Viram quadros, estampas, livros, objetos de arte. A xilogravura saiu do anonimato das feiras e foi parar em museus, galerias e até capas de discos. Mas sua essência permanece intacta. É a arte do povo. Arte feita com as mãos calejadas de quem conhece o sertão por dentro. Três artes, uma mesma raiz: repentistas, cordelistas, xilógrafos, três faces de uma mesma cultura. Três formas de expressão que nascem do mesmo chão, da mesma luta, do mesmo espírito. São artes que não precisam de muito para existir. Um violão, um papel, uma tábua de madeira. E, acima de tudo, o talento popular. Um talento que não se aprende em escola, mas que se transmite de geração em geração, de pai para filho, de mestre para aprendiz. Essas formas de arte resistem porque estão enraizadas no cotidiano do povo. Não estão nos grandes palcos, mas nos terreiros, nas calçadas, nas feiras, nas casas simples de taipa. São criações feitas para durar não pelo tempo, mas pela memória, pela tradição, pela força da comunidade. E ainda hoje, no século da velocidade e da tecnologia, essas artes permanecem vivas. Se antes o cordel era impresso em tipografia manual, hoje ganha versão digital. Se o repente acontecia só ao vivo, hoje é transmitido por vídeos, podcasts, lives. Se a xilogravura era coisa de feira, hoje enfeita escolas, murais, capas de livros. Mas o mais importante é que, mesmo com a mudança dos meios, o conteúdo se mantém firme. Porque o que essas artes carregam é mais que técnica, é identidade. O sertão é arte. No sertão, a arte não é luxo, é necessidade, é forma de existir. É resposta à injustiça, à solidão, ao esquecimento. Ela não precisa de grandes investimentos, de holofotes, de instituições. Ela precisa de espaço para respirar, de ouvidos que escutem, de olhos que enxerguem, de vozes que a transmitam. Cada repente cantado é um protesto, uma oração, um riso. Cada cordel impresso é uma aula de história, de vida, de moral. Cada xilogravura esculpida é um grito silencioso que vira imagem. Essa é a arte do sertão. Uma arte que não se curva à seca, que não teme o esquecimento. Uma arte que nasce do chão, como o mandacaru. Resistente e espinhosa, mas bela. Sempre bela.
e que assim continue. Que os varais de cordel nunca se esvaziem, que as violas nunca se calem, que as mãos que entalham nunca parem. Porque enquanto houver sertão, haverá arte, e enquanto houver arte, haverá sertão.